Alô, alô! Quem tá por aqui? Vamos para a nossa live, primeira live da semana. Depois de ficarmos aí 2 dias sem live, né? Quinta e sexta a gente não teve live. Então, por motivo de viagem, eu estava em Presidente Prudente. Alô, povo de Presidente Prudente, um salve para vocês. Obrigado pela acolhida, obrigado pelo evento que vocês, enfim, me ajudaram a proporcionar. Foi super legal lá, hein? Temos aí São Paulo semana que vem, dia 2, e Curitiba dia 7, né? Temos um curso em Curitiba, falarei mais dele essa semana. Olha só, o povo chegando aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Quem já tá por aqui? Vamos ver. Mariana já tá por aqui. Mariana, minha sócia. Olha que chique, eu sempre quis falar uma coisa assim. Ah, fulano é meu sócio, fulano é minha sócia. Mas eu sempre fui um loser, né? Agora, tal, as coisas parecem estar, né, a vida sorrindo mais um pouco para mim. Então eu digo que eu tenho uma sócia, que é essa Mariana que está aqui aparecendo. Mariana de Presidente Prudente. Quem mais está por aqui? Deixa eu ver. Fabiano, Sara, chegou aqui também. Ah, Marcela, tudo bem, Marcela? Elô tá por aqui. Joana Paraíso, zero loser. Obrigado, Joana, amiga de Portugal. Quem mais? Quem mais? Vamos chamar o povo aqui. O povo esqueceu que tem live, né? O povo esqueceu. Mesmo os mais ativos e mais fiéis aqui, espectadores, estão ainda não chegaram. Ó, mas a Dora já está aqui, que é uma que está presente em maior parte das lives. Fábio, boa noite. Hugo, boa noite. Quem mais? Enfim, o povo está chegando. Muito bem. Viviane, boa noite. Tudo bem? Simone também, boa noite. Olha só. Eu prometi, através de um story, alguém fez uma pergunta, falando, você já por acaso já fez alguma live sobre vontade? Eu nunca fiz uma live específica sobre vontade. Eu já falei sobre vontade, óbvio, mas eu nunca fiz uma live específica. Então a live de hoje vai ser sobre vontade, né? Olha só, você é nova aqui, acabei de te dizer, essa live de hoje é sobre vontade, tá? Ânica também já está por aqui, ou seja, a namorada está no pedaço, né? Tenho que me comportar. E vocês também. Então vamos falar de vontade então? Olha só, vamos começar falando o seguinte. A vontade, tá? Caneta e papel na mão, hein? Caneta e papel na mão. A vontade é a manifestação do querer. Anotou? Olha só. A vontade é a manifestação do querer. Ou seja, eu exerço, eu realizo a minha vontade e essa realização da vontade diz o que eu quero. Entende? Ou seja, a materialização de um ato, a realização de qualquer coisa, que a gente chama de vontade, manifestação de vontade, é a expressão do seu verdadeiro querer. Portanto, o oposto também é válido. Presta atenção, hein? Não é difícil, presta atenção. Se não manifesta em ato, é porque não quer. So simple like this. Se não manifesta no ato, é porque não quer. O verbo da vontade é o verbo querer. Quando você diz, eu quero tal coisa, você está ao mesmo tempo avisando os seus interlocutores ou quem quer que esteja prestando atenção na sua vida que todos os teus atos te levam para aquilo. Porque se não te levarem para aquilo, você não quer. É simples. Tá entendendo? Olha, pronto, demos uma aula sobre vontade em 2 minutos e meio. Um abraço, boa noite para todo mundo. Não tem muito o que complicar. O pessoal, eu poderia aqui fazer uma live sobre a educação da vontade. Tem até livro sobre isso, né? A Bia chegou, hein? Finalmente, Bia, estava sentindo sua falta. A educação da vontade. O brasileiro não tem vontade de fazer nada. Isso, né? O Olavo de Carvalho já falou sobre nós brasileiros, inclusive, que nós somos muito inteligentes, mas nós não temos vontade. Ok? Então, não é verdade isso?
Olha, eu acho o brasileiro, o povo brasileiro, inteligentíssimo, de verdade. Acho mesmo. Acho que nós somos um povo muito inteligente. Entretanto, a gente não quer o resultado do silogismo. Como diz o Olavo, o problema do nosso povo não é que ele não completa os silogismos, o problema é que ele não quer o resultado. Ou seja, ele não quer fazer algo com aquilo. Ele é inteligente, mas ele não parte para a ação. Isso aí é tema até de grupo de WhatsApp de amigos e seguidores meus, pessoal aí do Rio de Janeiro. Vocês estavam falando sobre isso esses dias no grupo, não estavam? Que a gente manifesta lá com a inteligência aquilo que a gente projeta, que a gente sonha, que a gente gostaria de fazer, mas daí falta vontade às vezes para realizar. E por isso que no Brasil as coisas nascem, mas não se desenvolvem. Morrem, né, na semente, na maior parte das vezes. Então, olha só, eu poderia dar uma aula sobre educação da vontade, ok? Mas eu não quero ir por essa linha, tá? Eu posso, num outro dia, falar sobre educação da vontade, tá? Mas eu não estou falando de educação da vontade, eu estou simplesmente definindo vontade hoje. Tá entendendo? A vontade é a manifestação do querer. O verbo da vontade é o querer. E o querer tem necessariamente conotação prática. Essa é a diferença dele para o desejo. Eu já expliquei isso naquelas lives sobre imaginário. O desejo é o simples apetite. Simples apetite. Ai, nossa, como eu queria um pão de queijo agora, tá? Mas continuo fazendo minhas coisas e não vou atrás do pão de queijo. É um desejo, como o desejo sexual, como o desejo de tantas coisas. A vontade me põe em movimento para perseguir aquilo, aquele objeto, aquela realização, naquele ato. Então, se não tem conotação prática, não é querer. E se não tem querer, a faculdade da vontade não foi exercitada para aquilo. Não foi levada para aquilo. Estão entendendo? Então, olha só. Nessas perguntas sobre relacionamento, tem surgido muito disso, né? Ah, prof, ele diz que gosta de mim. Eu respondo algumas das perguntas. Algumas eu não respondo, mas vocês não têm ideia de quantas parecidas com isso. Ah, prof, ele diz que gosta de mim e tal, tem interesse na nossa relação, mas agora ele quer se dedicar a tal coisa, ele quer fazer isso, ele está assim, preocupado em assumir a nossa relação, porque ele tem que dar atenção para uma outra coisa da vida dele agora, tá? Então, será que ele quer ou não quer namorar comigo? Não, não quer. Os atos dele dizem isso. Tá entendendo? Os atos realizadores, os atos que concretizam coisas nas nossas vidas, esses atos são a manifestação do querer. Esses atos são a expressão da vontade. A vontade é uma faculdade da alma, assim como o imaginário é uma faculdade da alma, assim como memória é uma faculdade da alma, assim como inteligência é uma faculdade da alma. A vontade é uma faculdade da alma, ok? É uma faculdade que pega um objeto iluminado pela inteligência e o pratica, ou o persegue, ou o realiza, a depender do objeto. Ela é essa instância prática dentro da nossa psique. Portanto, o que eu estava dizendo era que tudo que eu faço na minha vida, ao longo de um dia, por exemplo, tudo isso é testemunho do que eu tenho realmente vontade de fazer. Tá entendendo isso daqui? Que você pode fazer anamnese da sua vida, da sua alma. Você pode usar isso aqui para um puta autoconhecimento, só prestando atenção no que você faz num dia, no que você faz numa semana, porque aquilo que você faz num dia ou numa semana, isto é o que você quer. Ah, não, Tiago, mas não é possível isso, porque eu não queria, por exemplo, trabalhar tanto, eu não queria gastar tanto tempo com certas coisas, energia com certas coisas. Não, Tiago, acho que você está errado. Não, eu estou certo. Errada ou falsa está a tua confissão sobre o teu querer. Ok? Porque naquilo que você gasta tempo, com aquilo que você gasta tempo fazendo, gasta tempo perseguindo, gasta tempo procurando, gasta tempo resolvendo. Olha, ali está o teu querer. E esse querer é a manifestação da vontade. Pronto. Então, assim, o que você tem que admitir para si mesmo?
que você não quer tanto assim aquilo que você diz querer. E esse é o ponto da live de hoje. É a falsidade existencial. É a falsidade de intenções. As mentiras que nós contamos para nós mesmos. Ah, eu queria ter mais tempo para estudar. Bullshit! Você não queria mais. Você não queria. Se você quisesse, você tinha tempo para estudar. É uma coisa assim. Tem alguém te amarrando. Você está num campo de concentração. Porque daí sim, daí o que eu estou falando tem que ser redimensionado. Você está no campo de concentração, você não pode decidir nem a hora que você vai ao banheiro. Aí ok, essa aula aqui não vale para essas pessoas. Agora, eu acredito que quem está me acompanhando aqui não está nessa situação. Portanto, sabe o caldo do dia que você teve hoje? Ele é exatamente o caldo que você quis. É exatamente isso. E ou você admite isso, ou você não cresce, você não vira gente, se você não admite isso. Ou você olha no espelho e enfrenta o resultado do teu dia, que foi exatamente o que você quis para este dia, tanto é que você praticou isto e não outra coisa, ou você não pode ser aceito na conversa dos adultos. Você tem uma alma de criança, faz uma coisa e queria outra. Bom, isso a gente faz, a gente entende que criança faça isso. Tá entendendo? Agora, entre adultos não dá para admitir. Você quer ser uma mulher madura? Você quer ser um homem maduro? Então comece confessando. O que eu faço da minha vida é o que eu quero fazer com ela. Ok? Ah, mas Tiago, eu tenho lá no fundo, sim, vontade de ser alguém melhor assim, de estudar mais isso, de fazer aquilo. Olha, isso pode até ser uma promessa de vontade. Isso pode ser uma imagem que é oferecida pela inteligência para você, mas que não é forte o suficiente para despertar a vontade. Porque a vontade, quando despertada, realiza. Pode ser que não realize de modo perfeito, pode ser que não consiga realizar tudo, mas ela é a faculdade da realização. É a faculdade que opera com os objetos iluminados pela inteligência, que dizem para ela, queremos isso, queremos aquilo, queremos aquilo. E a faculdade vai lá, ok, então vamos fazer isto. É isso que a vontade faz. Então, se você, por este prisma, olha só, que eu estou explicando hoje, não existe sujeito sem vontade. Ok? Existe sujeito sem vontade para as coisas boas, sem vontade para as coisas certas, para as coisas do alto, para as coisas magnânimas, para as coisas edificantes. Ele não tem vontade para isso, mas ele tem vontade de ficar deitado, ele tem vontade de ficar assistindo futebol, ele tem vontade de ficar fofocando, ele tem vontade de gastar tempo nas redes sociais. Estão entendendo? Então, não, por este prisma da aula de hoje, não é o único prisma para se abordar o tema da vontade, mas por esse de hoje, não existe pessoa sem vontade. Existe pessoa com vontade dirigida às coisas ruins. Porque vamos combinar que para ficar jogando videogame 12 horas seguidas, tem que ter uma puta de uma vontade. Ninguém fica 12 horas fazendo uma coisa se não tiver vontade de fazer aquilo. Na hora que cessa a vontade, ele para de fazer. É simples. Ninguém fica 6 horas com a bunda na cadeira lendo Platão ou crítica literária ou seja lá, whatever, o que for, se não tiver uma tremenda vontade. Tá entendendo? O que pega, e de novo, esse é o ponto da live de hoje. O que pega são as nossas mentiras em relação aos nossos falsos quereres. Quereres? Quereres. Ok. Entende? A falsificação. É aí que pega o negócio do ponto de vista íntimo. É eu admitir que, no fundo, eu não quero tanto aquilo que eu digo querer. A Mônica pergunta, e os deveres do Estado? Fazer a vontade ou os deveres? Olha, depende, não sei o que você está entendendo por deveres de Estado. E, um dever de Estado para nós homens é se apresentar ao exército antes dos 18, certo? Isso é um dever de Estado, beleza? Eu não posso pular, não posso fugir, senão os milicos vão lá e me pegam. Esse é um dever. Mas como esse, existem muito poucos deveres de Estado. Muito poucos, tá? E a maioria deles é assim, ocupa um momento da minha vida, uma parte do meu dia, ocupam assim pontualmente algo da minha vida. Agora, os grandes deveres, os que realmente deveriam ocupar e que fazem parte da vida de qualquer um de nós, são deveres de dentro, deveres morais. Não são deveres de Estado.
Mesmo o Estado magnânimo como é hoje, o Estado controlador e babado de todos nós, mesmo esse Estado não consegue impor coisas para as minhas 24 horas do dia. Ele me impõe algumas coisinhas. Eu tenho que votar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que respeitar as leis de trânsito. Tá? Algumas coisas, é óbvio, ele me impõe, mas eu não posso usar isso como desculpa. Isto não é impedimento para o exercício da vontade. Volto a dizer, a não ser que você esteja num campo de concentração. Ok? Aí você está legítimo que você não tem como realizar a sua vontade. Tá? Então, olha só. Nós temos que encarar, cada um aí, ó, tem que encarar a si mesmo, tá? E confessar qual é mesmo a minha maior vontade. Quais são as minhas vontades? Quais são as minhas vontades? Preciso descobri-las? Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar para a minha semana, eu vou olhar para o meu ano e vou perceber no que eu gastei o meu tempo. No que eu gastei as minhas forças, no que eu gastei as minhas energias. Ali está a minha vontade, ali está o meu querer. Exato, quem quer não inventa desculpa. A frase está correta. Quem quer, quer. E olha, nós somos tão egoístas nesse sentido que quase nunca fazemos aquilo que não queremos. Quase nunca. O ser humano não suportaria viver assim, fazendo apenas o que não quer. Você está entendendo que isso seria uma contradição tão grande para ele, como uma contradição existencial, uma força contrária tão grande que ele não suportaria viver. Ele não suportaria. Então, mesmo o ser humano com uma vida relativamente limitada, por circunstâncias que sejam externas a ele, mesmo ele, com várias limitações, realiza ao longo do dia coisas porque ele quer. Porque nenhum de nós é tão bonzinho, é tão piedoso, é tão assim humilde, a ponto de só fazer coisas sem querer fazer. Ai, mas eu tô nesse emprego aqui, ó, eu suporto pelo bem da minha família. Porra, pera lá. Você quer ou não quer sustentar a tua família? Se esse é o único modo, dificilmente é, né? Mas se esse é o único modo de sustentar a tua família, essa é a expressão do teu querer. Você suporta aquele emprego ridículo que você está porque você quer sustentar a sua família. Esta é a sua vontade. A sua vontade é boa, legítima. Você está de parabéns por essa vontade. O problema é, às vezes você usa isso para mascarar umas outras coisas. Que você não troca de emprego, não arrisca, não tenta fazer uma outra coisa porque você é covarde. Ou porque no fundo você suspeita que não tenha talento para mais nada. Eu estou aqui convidando você a encarar a própria vida, a olhar de frente para si mesmo e parar de nhenhenhé e de mentira. Pare de mentir para si mesmo. É isto. O tema da vontade é um tema maravilhoso para falar de mentira existencial. Eu recebo muitas mensagens, assim como eu recebo dos alunos presenciais, testemunhos de que eles queriam saber mais isso, queriam saber mais aquilo, mas no fundo eles estão dizendo assim: ô, Prof. Thiago, resume para mim o que eu tenho que saber sobre esse assunto. Porque eu dou lá uma coisa para ele ler, ele não lê. Eu passo um monte de série para ele assistir, ele não assiste. Eu assisto pela metade. Daí ele, ai, não deu tempo. Puta que pariu, que desculpinha esfarrapada. Coisa que nem meu filho de 9 anos pode me dar, essa desculpa. Ele não pode me dar. Então, por favor, não diga para mim que você quer isso, porque você não quer. Simples. E existe um consolo e um alívio maravilhoso quando a gente tira pesos imaginários das costas. Porque a gente se impunha a certas coisas, certas obrigações. Não, porque eu tenho que gostar disso, eu tenho que querer aquilo. E no fundo a gente não quer. Pra que a gente vai ficar sofrendo por um querer que não é nosso? Você está entendendo? Não é nosso. Eu sofria porque eu via os meus colegas da época do Instituto Olavo de Carvalho, da época dos meus grupos de estudo, participei de muito grupo de estudo e ficar até às 6 da manhã discutindo temas, estudando, etc e tal. E eu me condenava por não ter interesse nas mesmas coisas que os meus amigos tinham. A maioria dos meus amigos tinha interesses do ponto de vista filosófico que não eram os meus. E eu me sentia péssimo por isso. E eu tentava forçar isso dentro de mim. E quanto tempo e energia eu gastei tentando forçar um querer que não era meu. Eu tinha mais era que olhar para o espelho e dizer: Tiago, admita, você não quer aquilo. Que é maravilhoso, que é lindo, que eles querem, mas você não quer. Você quer saber essa outra coisa aqui. Que não é ruim, não é feia, mas talvez não seja tão maravilhosa quanto aquela que eles querem.
Admita, Tiago, que você gosta também de outras coisas. Admita, Tiago, que você gosta, por exemplo, de gastar tempo e dinheiro com comida, com restaurante caro. Teus amigos não dão bola para isso. Eles podem comer um dogão todo dia, que para eles está tudo bem. O importante é continuar respirando e fazendo fotossíntese. Eu não sou assim. O que eu como, e se eu como duas coisas parecidas 2 dias seguidos, eu fico extremamente irritado. Eu acho que a vida não é isso e eu quero ter certos confortos na vida. Isso não coaduna com um filósofo? Ok? Então assim, por quê? Claro, tem certas coisas que todos nós devíamos querer. Todos nós devíamos querer. Existem aqueles bens, agora é Aristóteles, né? Aqueles bens maravilhosos que são justificados em si mesmos, que deveriam chamar a nossa vontade à realização, de todos nós. E nós sabemos quais são: a amizade, a justiça, etc. Todo mundo tem que ter vontade para essas coisas, certo? Agora existem outros que dependem sim do sujeito. E eu tive que olhar para o espelho, anos atrás, quando me comparava com os meus colegas estudiosos, muito mais estudiosos do que eu, por sinal, e tive que admitir: Tiago, você não vai poder fazer aquilo, você não vai poder ser igual a eles, porque você também tem outros interesses. Nenhum deles passaria 5 horas dentro de uma cozinha, cozinhando. Eles achariam um tempo relativamente perdido. Eles deixariam de ler muitas coisas ficando na cozinha 5 horas. Mas eu, Tiago, fico 5 horas dentro de uma cozinha. E considero um tempo maravilhoso, maravilhosamente bem gasto. E enquanto estou lá 5 horas na cozinha, eu não penso um segundo no livro que eu não estou lendo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Admita para si mesmo o que você realmente quer. Eu tenho certas coisas que eu não quero. O René Girard, que foi um grande intelectual do século XX, morreu no século XXI, ele dizia do mimetismo. Tem coisas que a gente fala que quer por causa do outro, porque o outro quer. Porque a gente está desexibido nessa história. A gente não quer ficar por baixo, você está entendendo? Todo mundo ali no meu grupo estuda latim. Aí todo mundo ali faz coffee. Aí todo mundo aqui, então eu também tenho que fazer. E você está lá se forçando aí naquele lugar, né? Se sabotando, mentindo para si mesmo, fazendo áreas de afetação de quem se interessa por aquelas coisas. E no fundo você gosta mesmo de assistir The Voice. Porra, admita que você gosta de assistir The Voice. Qual é o mal nisso, meu Deus do céu? Você não vai fazer da tua vida, né, uma constante expectativa de The Voice. Mas admita que você gosta também de umas coisas comezinhas, de umas coisas baixas. Porque o teu querer está dizendo isso. Você gasta horas assistindo o MasterChef. Admita. Admita que você gosta disso. Pronto. Pronto. É isso que você tem que saber sobre vontade. Tá? Então admita, é só isso que eu estou pedindo para vocês hoje. Se encarem, sejam verdadeiros consigo mesmos, rasguem a alma na frente do espelho e falem: eu queria gostar de tal coisa, mas não gosto. Porra, esse é o primeiro, começa por aí. Tiago, mas dá para vir a gostar de uma coisa mesmo, ter vontade, que hoje eu não tenho? Dá. Esse é o tema da educação da vontade. Eu posso educar o meu ser a querer certas coisas que hoje não quer. Tá entendendo? Hoje eu não quero, mas eu posso, com o auxílio da inteligência e de uma série de hábitos que eu preciso conquistar, adquirir um querer, portanto, ter vontade de fazer uma coisa que hoje eu não tenho. Mas existem coisas que eu jamais irei querer, porque não são para mim. É isso que eu estou falando. Então assim, então milhares e milhares de pessoas fazem o coffee. Todas elas são intelectuais, todas elas nasceram para vir intelectual, mas é óbvio que não. É óbvio que não. E daí fica aquela masturbação mental, né, em torno do Olavo, coitado, que o trabalho dele ele está fazendo, né? Coitado nada, ele não é coitado nenhum, mas eu digo, né, ele está fazendo a parte dele, mas é óbvio aquela horda de gente lá esperando a próxima aula não é intelectual. É uma parcelazinha. É isso? Uma parcelazinha, obviamente, porque é da própria constituição da vida intelectual ela ser difícil para poucos e de uma elite. Essa é a verdade, gostem ou não gostem. Ok? Dá para educar a vontade por um bem maior que se reconhece importante? Sim, sim. Não, a vontade não é preguiçosa, não. A vontade não é preguiçosa, tá? A vontade pode estar mal utilizada. A vontade pode estar dirigida para as coisas ruins. Então essa a gente chamaria de vontade preguiçosa. Mas a gente pode dirigi-la para as coisas boas. Como eu falei, o cara que fica 12 horas jogando videogame não tem má vontade, não. Ele tem uma puta vontade de ficar jogando videogame. Tá entendendo? Então é nesse sentido que eu estou falando.
Tem que educar a vontade é dirigi-la para coisas maiores. Tá? Existem pessoas com vontade muito pequena, com pouca força de vontade? Existem. São os famosos amorfos, tá? Do teste de Lessene, daquele psicólogo. Então, quem é amorfo, geralmente, é um traço de personalidade, tem uma vontade pequena, despende muita energia para realizar uma coisinha desse tamanho. Essas pessoas existem. Existem, gente. Tá? E não podemos tirar sarro delas, não. Elas existem. Agora, para a grande maioria, não é um problema constitutivo de falta de vontade. É um problema de eleição. E aí Ortega y Gasset de novo. Viver é ter que eleger. Viver é ter que eleger. Então é um problema de eleger os objetos errados. Amou as coisas erradas. Portanto, tem vontade das coisas erradas. É isto. Essa live de hoje é a live para você olhar-se no espelho ou abrir o seu diário, começar a escrever nele e registrar ali que você não tem vontade daquela coisa que você fica dizendo para todo mundo que você tem. E que no fundo você tem vontade daquilo. O quê? Aquilo que você faz. Porque o que você faz é a manifestação da sua verdadeira vontade. Então, sujeito não te liga, sujeito não te procura, então qual? O que está manifesto aí? O que está manifesto? Uma vontade dele, que eu sei que não inclui você. Você diz que quer estudar, diz que quer estudar, diz que quer ler, porque pede nome de livro, pede lista de livro para mim o tempo inteiro, pede lista, e não vai lá e não compra nenhum dos livros, e não lê a porra de nenhum dos livros. Você não quer isto, você não quer. Entenda, você não quer. E olha, é possível que você nem tenha que querer, a depender da tua vocação, do que você realmente tem que fazer na sua vida. E tem um monte de coisa importante para ser feita no mundo que não requer leitura de livro. Não requer livro nenhum para ser feito. Requer ou sensibilidade, ou disposição de alma, mas não requer leitura de livro. Então para de ficar pedindo listas de livro, porque eu sei que você sabe que você não vai ler. É isso. Entendeu? Você não quer. E sabe por que eu sei que você não quer? Porque você não leu até hoje. É só por isso. Então tem uma série de coisas que eu nem vou atrás. Eu tenho curiosidade até. Mas eu nem vou atrás. Porque, até hoje eu não fiz aquilo. Então eu sei que eu não quero. Eu admito pra mim, eu não quero aquilo. Tá entendendo? Não quero. Então é isso. Essa é a aula da vontade. Aceite. Aceite. A percepção da própria vontade, através dos atos do querer, através do que você faz mesmo ao longo da sua semana, ao longo dos seus meses, dos seus anos, tá? É um puta recurso de autoconhecimento. É um dos melhores de autoconhecimento. E para isso, use um diário. Use um diário. Compra lá mesmo, fisicamente, um diáriozinho. Escreva todo dia nele. E faça essa conversa com você mesmo. E admita, sou preguiçoso. Não quero saber tanto assim de alta cultura e civilização ocidental. Isso é mais afetação da minha parte. Ou é porque eu sou feio, e daí eu quero compensar minha feiura com coisas para saber. Ou eu não sou uma mulher tão assim, tão assada, porque senão eu estaria fazendo tal coisa e não estou fazendo. Admita as suas baixezas, admita que você mentiu para si mesmo. Tire aqueles pesos imaginários de ilusões de cima das suas costas e deposite energia naquele querer que é seu mesmo. Tente separar o joio do trigo, aquele querer que requer energia e tempo, mas que não vale tanto a pena, e separe aqueles outros então que valem mais a pena, que são condizentes com a sua alma e com quem você é. Ponto. Tá? É isso, Helena. Os atos são o espelho da minha vontade real. É esta a verdade de hoje. Tá? Então, aceita que dói menos. Abraço para vocês. Boa semana para todos nós. Amanhã às 22 estaremos aqui novamente. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.